meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor, e cá estamos para a nossa última aula sobre as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Nós tivemos 6 aulas, 6 momentos onde nós refletimos sobre essa questão do Sermão do Monte, o maior sermão já pregado na história da humanidade pelo maior pregador de todos os tempos, o Senhor Jesus. E aqui nós estamos hoje para falar de mais uma bem-aventurança que vai refletir esse ensino de Jesus para nós como cristãos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você vai observar que sempre que você tem essa palavra, vai estar assim, né? Bem-aventurados os humildes, porque, né, deles é o reino dos céus. Então, é para hoje, é para agora, né? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Você vai encontrar esse texto lá em Mateus, capítulo 5, versos de 10 a 12. Lembrando que nós estamos falando do Sermão do Monte, mas nós não vamos ver na EBD, pelo menos nesse momento, todo o Sermão do Monte. Nós estamos vendo as bem-aventuranças. O Sermão do Monte, ele vai estar no capítulo 5 até o capítulo 7. Mas nós vamos nos ater a esse recorte das bem-aventuranças, né? Então, quando nós vemos aqui nesse texto que acabamos de ler, bem-aventurados os perseguidos, fala para mim, quem é que quer ser perseguido? Ninguém, todo mundo quer fazer alguma coisa para não ser perseguido, né? Agora, não é perseguido por qualquer motivo, ele está falando por causa da justiça. Eu não sei como foi a sua história de conversão, mas muitas vezes essa perseguição é dentro da própria família, dependendo do meio que você veio. Você vai começar a exercitar essa bem-aventurança muito cedo. Logo após a sua conversão, dependendo de onde você está. Se tem outras pessoas ali que não confessam a mesma fé, é muito comum. Eu me lembro da minha experiência, né? Em alguns círculos familiares ou de amigos, onde eu era meio, né? Nossa, mas ela e agora, né? É crente. Então, sabe, havia sim uma provocação, alguma coisa assim meio jocosa, né? E a gente está sempre sendo confrontado. Por quê? Porque quer, de alguma forma, nos acusar. Mas não diz que tá vendo, né? Então, queridos, é muito sério. Viver de acordo com o padrão de Deus requer realmente, né, uma entrega e uma permissão para que o Espírito Santo haja em nós. De nós mesmos nós somos incapazes, nós não somos mansos. Nós somos incapazes de nos aquietar quando alguém nos ofende. Mas quando nós temos o Espírito Santo, ele vai nos capacitar a segurar a onda ali, sabendo por que nós estamos tendo aquela atitude. Porque sabemos que aquilo ali é pelo temor do Senhor. Nós vamos fugir de situações, né? Então, bem-aventurados vocês quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem. Então, o cristão, ele vai sofrer injustiças, vai ter falsos testemunhos, vai ter mentiras sobre ele. E tudo isso são formas de perseguição. E aí, o inimigo ele vai usar de toda e qualquer estratégia, né? Ele é totalmente sujo e sem escrúpulos, né? E para nos desestabilizar, para nos impactar, mas nós temos que lembrar em quem nós temos crido. Saber que quando essas coisas estiverem acontecendo, você vai exultar,
você vai se alegrar. Por quê? Porque você não está fazendo o jogo do mundo. Você está fazendo exatamente, porque a hora que o mundo estiver te aplaudindo, você começa a se preocupar porque tem alguma coisa errada. Nós não estamos andando no fluxo do mundo, pelo contrário, o cristão ele anda na contramão do mundo. Então vai ser visado, vai ser injuriado, vai ter situações que nós vamos ser confrontados no nosso caráter cristão mesmo. E aí é o momento de nós testemunharmos quem é o nosso Senhor. Nisto conhecerão todos que vós sois os meus discípulos. Então são as marcas do discípulo, essas bem-aventuranças que nós temos caminhado nela. E você vai continuar, tem aí no capítulo 5, versos 13 a 16, duas situações muito interessantes, né? Por exemplo, quando Jesus vai falar no verso 13 do capítulo 5, o que nós somos, né? O que os cristãos são? O que os seus discípulos são? Lembrando que na primeira aula que nós tivemos, eu comentei que embora toda a multidão afluísse para o monte, Jesus, ele chamou os discípulos, o sermão do monte, as bem-aventuranças é para os discípulos, é para mim e para você. E aí ele vai dizer assim para os discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Pois bem, tudo que Jesus ensina, ele sempre traz, né, uma alegoria, uma passagem, algo que os discípulos, ouvindo aquilo, eles têm uma melhor compreensão. Quando ele usa essa questão do sal, então a gente sabe de muitas propriedades do sal, a gente sabe que ele serve para conservar, a gente sabe que ele serve para tempero, algumas medicações vão, né, sal nela também. Tem várias passagens na Bíblia que é utilizado o sal na purificação, na questão de firmar aliança. Mas é interessante quando ele fala que se o sal ele perder, né, as suas propriedades, nada mais é possível fazer com ele a não ser que ele seja pisado, né? Eu sempre parava para pensar, mas por que pisado? Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas na verdade lá no templo existia como se fosse um depósito, e todo o sal, né, eles estão próximos lá, né, tem o Mar Morto que tem muito sal, e esse sal ele era extraído dali, ele era comercializado. Então, quando esse sal perdia as propriedades de ser um conservante, de temperar as coisas e tudo mais, ele ia para esse reservatório no templo, porque quando chegava o inverno, em Israel, não é assim, não neva rigorosamente como na Europa, né, que forma aquelas camadas, mas costuma, né, nevar em Israel. Então lá o pavimento, né, onde se pisa, ele era um piso muito liso. Em volta do templo tem aqueles paralelepípedos, né, que são muito lisos quando molha, né? Então, o que acontecia? Quando nevava ali no átrio, principalmente, né? O que eles faziam para as pessoas não escorregarem? Eles pegavam esse sal que estava ali naquele reservatório, espalhava para que eles pudessem pisar de forma mais segura, ou seja, era pisado, por quê? E depois a gente vem ver isso muito na Europa, né? Nesses países que tem um inverno rigoroso, que tem muita neve, o sal é utilizado também para isso. Então, lá em Israel já era dessa forma. Então, ele era pisado, por quê? Porque não servia para nada, a não ser para ser pisado, no caso o sal. Então, ele está falando, queridos, que nós, como discípulos dele,
de sermos pessoas equilibradas. Porque o sal também, ele tem que ter um ponto ali na sua comida, porque se estiver faltando, fica insonsa. Se estiver sobrando, você não consegue comer. Então, nos nossos relacionamentos, na nossa vida, nós somos chamados a termos uma vida consistente, uma vida equilibrada. E isso também é algo que o mundo vai ver e a glória de Deus vai ser percebida também através das nossas vidas. Aonde você chegar, você dá sentido para aquele local, para aquelas vidas. Você ter uma palavra, né? Quando alguém está passando por uma situação difícil, você saber o que falar, como se portar, assim, movido pelo amor de Deus. Esse sal, ele é algo em nós para ser percebido como uma manifestação da presença do Senhor nas nossas vidas. E uma outra situação que ele vai falar, de 13 a 16 do capítulo 5 de Mateus, é que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, queridos, mais uma comparação que Jesus vai fazer, de nós sermos luz do mundo, e essa luz ela vai brilhar. Essa luz ela vai se manifestar, não é possível esconder essa luz. E mais uma vez, Jesus vai falar algo que está assim muito visível e latente na mente dos discípulos, porque era coisas do dia a dia deles, da realidade deles. Por isso que esse aprendizado ele era muito mais eficaz, porque Jesus dava exemplo de coisas que eles viviam. Então essa coisa da luz do mundo, nós já falamos do sal, né? O sal era jogado ali, então era pisado, não é isso que nós podemos e devemos ser, né? Nós devemos ser equilibrados, temperantes, né? E a luz, da mesma forma, eu queria compartilhar com vocês também, buscando um entendimento dessa passagem, né? Eu cheguei numa situação que era comum na época de Jesus, já antes, mas principalmente na época de Jesus, já se acontecia isso. Então, quando Jesus está falando, vós sois a luz do mundo, né? Não se pode colocar, né, uma luz lá, se esconder, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Ele estava se referindo, queridos, a uma situação que era comum nos tempos de Jesus. Não existia naquele tempo calendário. E tem uma cidade lá em Israel que se chama Safed. Depois você pode procurar aí, S-A-F-E-D. Ela é considerada uma das maiores, das cidades mais altas, né? Ela fica num monte mesmo, né? É uma das cidades do distrito norte da província da Galileia em Israel, e ela é uma das cidades mais altas que existem lá. Ela está mais ou menos a uns 800 metros do nível do mar. Pois bem, ela também foi designada como sendo uma das cidades para acender as tochas que anunciavam o novo mês. Então não existia esse calendário como eu e você temos hoje, que a gente tem aí, né? Do ano todo, de vários anos, né? Então, como é que eles sabiam que um mês estava começando? Quando eles viam a lua nova. A lua nova marcava o início de um novo mês. E como é que todo Israel ia saber que então estava se iniciando um novo mês? Eram feitas fogueiras em Israel, né? Fogueiras altas, né? Muito altas, aonde essas cidades que ficavam nesses pontos
mais altos viam como se fosse um sinal de fumaça, né? E isso daí já acontecia na época do segundo templo que Jesus veio a conhecer, né? E por vários séculos, testemunhas em Jerusalém afirmavam que quando avistavam uma lua nova, sabiam que isso significava o início do novo mês. Então, uma fogueira enorme teria que ser acesa em Jerusalém e imediatamente nas montanhas sucessivas em todo o país. E então o que acontecia? O acendimento dessas luzes serviria como um sinal de fumaça para alertar os judeus de que o país agora estava entrando nesse novo mês, né? Então, acredita-se que no topo de Safed, que é essa cidade que fica a 800 metros acima do nível do mar, havia um ponto ainda mais ao norte, de onde lamparinas regadas a óleo eram acesas e ficavam visíveis para todos os judeus que moravam nas fronteiras do norte de Israel, da Jordânia, da Síria e do Líbano. Então, eram lamparinas feitas de barro, da época, né, do rei Herodes, né, lamparinas herodianas, onde se coloca o azeite, se coloca o pavio, né, e se acende esse pavio dentro desse azeite, né? E aí dá para a gente entender por que Jesus está falando, olha, vocês viram lá Safed? Vocês viram como é que essas lamparinas lá no topo de Safed brilha? Alguém consegue não ver Safed? Pois bem, vocês serão mais do que Safed. Vocês vão brilhar, meus filhos. Vocês vão brilhar e vocês vão brilhar muito, né? Vocês, assim como é impossível esconder Safed, vai ser impossível esconder a luz que está em vocês. Por isso, meus filhos, brilhem, brilhem muito, porque é assim que o mundo vai ver essa luz em vocês e vai glorificar o nosso Pai que está nos céus. Queridos, eu fiquei muito encantada quando eu vi essa história, né? Isso é um achado arqueológico, né? Uma informação extraída de arqueologia e que para mim faz o maior sentido, né? Não dá para esconder uma cidade que tem aquele mundo de lamparinas avisando que está iniciando um novo mês. Assim, é impossível esconder a luz do Senhor nas nossas vidas. E nós encerramos então esse ciclo de reflexão sobre as bem-aventuranças, pedindo a Deus que nos ajude nessa nossa jornada rumo a Jerusalém celestial, a sermos sal e luz nesta terra. E eu quero pedir para você abaixar a sua cabeça agora e vamos orar. Pai, nós meditamos, Senhor, nessas 6 aulas sobre como é o caráter do cidadão que vai estar contigo no reino dos céus. Pai, nós sabemos que há tantas coisas em nós que necessitam ser transformadas e nós queremos dizer aqui que o Espírito Santo tem total liberdade para fazê-lo. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais a aperfeiçoarmos esses atributos, essas qualidades em nós, para que as pessoas, quando nos veem, eles possam desejar esse Deus que nós amamos, esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós proclamamos. Ó Deus, nos ajuda a não sermos apenas ouvintes da palavra, mas principalmente praticantes, que é isso que o cidadão do reino faz. Ele vive essa palavra. É isso que nós queremos, Senhor. É isso que nós desejamos e é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, foi uma alegria estar com vocês e que nós possamos ter outras oportunidades em nome de Jesus. Tenha um excelente dia na presença do Senhor.